Sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número igual aos dos participantes. Vamos nos preparar então para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, tranquilizarmos o nosso ser, harmonizarmos o ambiente e prepararmos então para este Evangelho no Lar. Como habitualmente, vamos escutar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é só feixe de luz, é raio a luar, cantem ao amor, vamos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, que a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te ao luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no mar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, vamos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Mais uma vez nos reunimos em famílias, como uma família, relembrando os ensinamentos de Jesus e procurando aprender um pouco mais. Para isso pedimos a assistência dos nossos protetores, dos irmãos maiores, aqueles que estão sempre disponíveis, assim nós sintonizemos com eles, com propósitos elevados, que todos os lares possam beneficiar da harmonia e da paz, assim como do alívio e do consolo para as suas dores e os seus problemas. Todos possamos sair mais reforçados, mais fortalecidos na fé e na vontade de lutarmos pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Por isso pedimos a Jesus a sua bênção para estes nossos propósitos. Que assim seja, Senhor. No livro Evangelho segundo o Espiritismo,
Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixa vir minhas criancinhas. Item 1. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Então apresentaram-lhe umas criancinhas para que as tocasse, e Jesus, vendo como os discípulos ameaçavam com palavras rudes os que lhes apresentavam, disse-lhes: Deixai vir minhas criancinhas, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo, quem quer que não receba o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e pondo as mãos sobre elas, as abençoava. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já tomara como símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que se não se libertou nas existências precedentes. Só um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. Porém, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não nos diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham. Item 4. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não apresenta desde o nascimento o que ela é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo. E é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo físico, que não teria podido resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, desde a aproximação da encarnação, o espírito começa a perturbar-se, perde a pouco e pouco a consciência de si mesmo, fica, durante um certo período de tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Este estado é transitório, é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. O seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo, de onde se pode dizer que, nos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, já que as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às imperfeições que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito reveste então, por algum tempo, a veste da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Coração é o título da mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Teu coração é uma bomba altamente avançada que trabalha afincadamente para alimentar a vida celular do teu corpo físico. Quando se cansa, para e o corpo morre. Quando a tua sensibilidade se exterioriza, como que sentes um aperto no coração que irradia da alma, convidando-te à ação nos sublimes sentimentos do amor fraterno e solidário. Hás tu também, como teu coração, bombeando esse amor para as criaturas que seguem a teu lado e que tantas carências de afetividade manifestam. O ter bom coração deve ser mais uma constatação do teu trabalho de amor do que da resistência aos acidentes físicos,
resultado do cansaço. Não pares, para que a subida que iniciaste em direção às sublimes moradas celestiais continue desimpedida e luminosa e tu possas ser uma bomba de amor, movendo os caminhantes sem esperança. Os textos que lemos do Evangelho referem em várias passagens que os ensinamentos de Jesus eram dados de uma forma chamada alegórica, muito simplificada, tentando dar na sua explicação aquilo que eram os costumes do povo, os princípios para os quais eles estavam mais habituados. Era um povo rude, era um povo iletrado, e daí que fosse necessário, segundo dizem os estudiosos, e daquilo que nós também vamos compreendendo, que as explicações fossem dadas de maneira a que eles pudessem mais facilmente compreendê-las. Quando ele refere, Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, está-se a referir de uma forma alegórica, de facto, àquilo que são aqueles de nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, que um dia vamos ter hipóteses de chegar a esse reino dos céus. O reino dos céus, por aquilo que os espíritos nos explicam, são os estados em que cada um de nós vai ter condições de viver, de habitar, de progredir, de acordo com o merecimento que vai tendo. E o merecimento tem tudo a ver com o estado em que, em cada reencarnação, nós somos capazes de pôr mais à frente a parte material da vida ou a parte espiritual. É um convite a todos nós. Na Terra, com o corpo, o espírito que somos, temos que sobreviver trabalhando, temos que ter família, temos que estar na sociedade, mas nunca nos podemos esquecer que somos espíritos e, como tal, temos que nos lembrar todos os dias que, como espíritos, como seres criados por Deus, que também é espírito, vimos do mundo espiritual e temos necessidade de o conhecer. Para o conhecermos, temos que compreender de onde viemos por isso, porque estamos aqui para onde vamos, ou de que forma vamos. E de que forma é que vamos? Se a escola da Terra, que é aquela onde estamos agora, nos vai permitindo aprender essas questões da vida espiritual, nós não podemos pô-las de parte. Muitos de nós pensam que sim, cada vez aqueles que têm a responsabilidade, nas religiões particularmente, em aliviar o caminho, em mostrar o caminho, em colocar de parte aquilo que são os empecilhos do caminho. Mas é evidente que isso é uma forma que Deus nos coloca pela religião e os religiosos, nos virem dizer muito daquilo que devemos saber. Mas não nos esqueçamos de que, como espíritos que somos, temos nós individualmente que conhecer. Os espíritos convidam-nos a isso. O espiritismo está aqui com essa nobre missão de dizer a todas as criaturas da Terra, da humanidade, que temos que evoluir, temos que progredir. E há as formas, os meios para que isso aconteça. Os ensinamentos de Jesus, os mais simples, todos os conhecem, nós todos os conhecemos, e é bom que a gente não os coloque de parte naquilo que é a vivência diária que vamos tendo. Amar a Deus e amar o próximo são os princípios básicos. Saibamos fazê-los, se soubermos fazê-lo, se soubermos ser espíritos com este tipo de missão e de preocupação, mais facilmente vamos encontrar altitudes espirituais que nos permitem conhecer os outros estados mais avançados para onde um dia chegaremos. Somos todos criancinhas ainda, se quisermos, mas seremos criancinhas sim, se pusermos em prática aquilo que são as mensagens, as leis superiores que Jesus nos trouxe, que Jesus nos traz. Os espíritos, depois, nas suas explicações, dizem-nos como é que, inclusivamente, podemos nascer, como é que a criança pode, muitas das vezes, no seu dia-a-dia, desenvolver-se. E os pais, como responsáveis que são pela sua educação, devem ter os cuidados abertos e disciplinados para poderem entender aonde, em que sentido e de que forma é que esses seus filhos devem ser melhor orientados. Então, que este novo ano nos possa trazer novas
possibilidades e capacidades de entendermos aquilo que são os princípios basilares que o Evangelho nos traz. Criancinhas são aqueles que têm, de facto, o merecimento de chegarem mais alto pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu amor ao próximo, por amarem a Deus. Esta leitura do Evangelho começa com uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E então a questão que se coloca é: quem serão, ou quem são, os puros de coração? Como vimos na segunda leitura, aqui o coração é uma figura alegórica, não tem a ver com o coração material que cada um de nós tem no nosso corpo, mas sim com o amor e com a nossa conduta. Como nós sabemos, muitas das vezes, quando queremos representar o amor, nós colocamos um coração. Então, os puros de coração, como a espiritualidade nos vem aqui explicar a quem é que Jesus se referia, eram efetivamente aos simples, aos humildes, àqueles que naturalmente tinham uma vida honrada, uma vida reta, uma vida honesta, praticando a humildade, o bem. Esses serão os puros de coração. E Jesus faz aqui uma comparação, precisamente com as crianças. Não diz que os puros de coração são as crianças. Diz que são aqueles que se assemelham às crianças. Ou seja, aqueles que não têm ainda erros, imperfeições, porque as crianças, nessa fase da sua idade, na grande maioria, elas são ingênuas, elas são puras, elas dizem aquilo que pensam, ao contrário dos adultos que muitas das vezes não dizem com sinceridade aquilo que lhes vai na alma ou que lhes vai no coração e, portanto, muitas das vezes ainda demonstram as suas imperfeições. E depois, na última parte desta explicação, os imortais, os espíritos que trouxeram estas mensagens para que Allan Kardec pudesse, de alguma forma, organizar o Evangelho e as explicações das passagens de Jesus, eles vêm esclarecer que, como nós sabemos, apesar do corpo ser um corpo pequeno, o corpo de uma criança, o espírito, que de alguma forma o habita, o controla, já tem, muitas das vezes, muita idade, isto é, não é um espírito que acabou de ser criado por Deus. E, portanto, quando ele se refere às crianças, não está a referir-se do ponto de vista do espírito, mas sim do corpo, porque nessa fase, como nós vimos nessa explicação, a maior parte das nossas ferramentas, digamos assim, do corpo estão ainda em desenvolvimento e, portanto, o espírito não tem não pode usufruir da total capacidade do corpo porque ele ainda está em desenvolvimento. E então nós vemos na explicação que nos é dada que quando se aproxima o momento de nós nascermos de novo, de nós voltarmos à carne, voltarmos ao corpo, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo a pouco e pouco as suas faculdades, vão-se conservando latentes. Ele vai entrar numa espécie de sono, como diz aqui no livro, nesta explicação, neste item 4, e à medida que a ligação entre o espírito e o corpo se vai processando, à medida que o corpo também se vai desenvolvendo, o espírito vai mostrando ou vai demonstrando ou manifestando as suas aquilo que ele é, as suas virtudes e naturalmente os seus defeitos. E por isso
nós percebemos que, apesar do corpo ser um corpo ainda limitado na idade da infância, o espírito pode já ter muito conhecimento e muitas capacidades. No entanto, ele não as consegue exteriorizar, com exceção, é claro, das situações que nós conhecemos como crianças prodígio ou meninos prodígio, em que aí nós vemos, efetivamente, que desde tenra idade, aquilo que são os conhecimentos e as capacidades do espírito conseguem se manifestar. Mas na grande maioria dos casos, essa fase da infância é fundamental, conforme também explica aqui, para que nós possamos começar de novo com um novo ponto de partida, sem estarmos limitados a situações do passado, a conhecimentos que temos do passado, sem estarmos limitados pelas relações que nos ligam aos nossos familiares, aos nossos pais, e que, na grande maioria das vezes, vêm de existências passadas. E, portanto, Deus, na sua sabedoria, faz com que, nessa fase inicial, nós sejamos verdadeiramente crianças. É como se estivéssemos a começar de novo. E precisamos, naturalmente, do amparo, precisamos da ternura dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, que nos vão conduzindo e que nos vão orientando nessa etapa. E como nós, na maior parte dos casos, não conseguimos demonstrar verdadeiramente o que somos, as conquistas que o nosso espírito já fez até essa altura, nós acabamos por ser o que Jesus aqui espelha, ou seja, ingênuos, puros, sinceros, e que é isso que devem ser as qualidades daquele que é puro de coração. Não só enquanto estamos numa fase infantil, mas ao longo de toda a nossa existência. Todos os que conseguirmos ser humildes, os que conseguirmos ser caridosos, os que conseguirmos ser puros de coração, bons, humildes, certamente que veremos a Deus. Como dizia há pouco o Eugénio, mais rapidamente caminharemos rumo à perfeição e mais rapidamente, obviamente, teremos esta percepção de Deus, da inteligência suprema do universo e portanto, Jesus dá-nos esta boa nova, esta novidade de que quem assim proceder é um bem-aventurado. Vos agradecemos, Senhor, Deus nosso Pai, a quem tudo devemos, e a Ti, Mestre e Senhor Jesus, por todos os ensinamentos que nos destes, por todo o exemplo que nos deixastes. Estamos a iniciar um novo ano, Senhor. Ajuda-nos, a todos nós que somos cristãos, que queremos seguir os Teus ensinamentos, a interiorizá-los no nosso coração, na nossa alma, e que coloquemos esses mesmos ensinamentos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, começando no nosso lar, Senhor, com aqueles que estão mais próximos de nós, que às vezes até é uma parte mais difícil que todos temos, porque o lar, nós sabemos, é a primeira escola da vida, e no lar nos juntamos àqueles que são grandes afetos, mas também àqueles que por vezes são desafetos, Senhor. Dai-nos o discernimento, dai-nos o amor, esse amor que nos pedis, para todos nós termos uns para com os outros, e que tens para com todos nós saibamos perdoar no mesmo instante, ajudando sempre, Senhor, da mesma forma, com a mesma vontade, com o mesmo querer, com a mesma fé, porque são irmãos, se nos prejudicam, são irmãos doentes, que não julguemos, Senhor, que sejamos indulgentes, compreensivos, tolerantes, que amemos de coração, que
que sejamos humildes, simples, pratiquemos a caridade, essa caridade moral que é paciente, que tudo aceita. Ajuda-nos, Senhor, para nos tornarmos melhores cristãos, para sermos fraternos com todos, caridosos para com todos. Pedimos-te por todos os que sofrem, são todos nossos irmãos, Senhor, nossas irmãs, principalmente por as crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, Senhor, por todos esses jovens e irmãos que caíram nos vícios que a terra oferece, que é a porta larga que conduz ao sofrimento e à dor. Dá-lhes a força, Senhor, a coragem, a fé também, para que eles consigam afastar-se dessas vivências. Te pedimos, Senhor, com a idade mais complicada, que é a idade da velhice, que todos, se lá chegarmos, todos iremos passar. Ajuda a todos, Senhor, que devia ser a idade, maior repouso, maior carinho, e que tantas vezes é o que mais falta, Senhor, porque são abandonados pelos filhos, nas instituições, às vezes no seu lar, mas sem carinho, sem compreensão. Ajuda a todos, Senhor, mas também a todos que estão nas fases terminal da vida, onde quer que se encontrem, nos hospitais, nas cadeias, pelos presos, te pedimos, Senhor. Por todos, enfim, por todos os lares, principalmente aqueles que não te conhecem, aqueles onde há violência, Senhor, onde há incompreensão. Enfim, por todos os sem-abrigo, por todos os que, embora tendo abrigo, sofrem a miséria encoberta e sofrem talvez mais, Senhor, do que aqueles que vão tendo o socorro daqueles que sabem. Ajuda a todos, Senhor. Fortalece a todos na fé, na coragem, na paciência, na resignação, para aceitarmos todos, nós também, tudo que Deus nos enviar, porque sabemos que é o melhor para nós evoluirmos, e que não esqueçamos que te temos a ti, Jesus, que nunca nos faltas, sempre nos concedes tudo para conseguirmos vencer com equilíbrio, para depois merecermos a bonança, Senhor. Que a tua paz envolva toda a humanidade sofredora, que a tua luz, Senhor, ilumine todos os corações e dê o discernimento a todos esses irmãos que são, Senhor, objeto do sofrimento de outros irmãos. Tende misericórdia deles, porque não sabem o que fazem, como tu disseste, Senhor Jesus, estão doentes. Ajuda a todos e dai-nos a nós, que te conhecemos, que te queremos seguir, a possibilidade de marcar a diferença perante as adversidades, mantermos a serenidade, a calma, fazer o silêncio, Senhor, interior, para ouvir as intuições dos bons amigos, teus mensageiros, para podermos socorrer sempre que for necessário, em qualquer lado que seja necessário, para que tenhamos os bons amigos connosco, que tenhamos a ti, Jesus, connosco, que assim seja. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que tem de prosseguir, a errar sem parar, gritamos, Jesus, ao evoluir,
quando não faz sofrer até mudar. Terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor para acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão em iniquidade. Enterra os olhos em poder, escutar e aprender os frutos de forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, fluidificaram, magnetizaram para ajudar na nossa saúde. Lembramos que estaremos de volta amanhã, num horário diferente. Nós, desde o início deste ano, que retomamos o horário das palestras que tínhamos antes da pandemia, ou seja, às 20h30. E, portanto, ficamos a aguardar que assistam, como habitualmente, às nossas transmissões da TV Espírita, através do nosso canal e das instalações da nossa associação. Então, os votos de uma muito boa noite ou bom dia, consoante o local onde nos escutarem, muita paz e que Jesus nos abençoe.